Bom dia pessoal, mais um vídeo do canal. E hoje, vamos lá. Eu sei que eu já postei o texto do Linguagens, Língua e Linguística, mas eu conversei com alguns colegas meus, eu ouvi algumas ideias e opiniões e resolvi fazer uma coisa diferente. Todo texto agora que eu for fazer, principalmente texto acadêmico, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer igual eu fiz da primeira vez, em que eu fiz o esquema e li o texto inteirinho, ou seja, vai ter um vídeo grande de 50 minutos. Isso que esse texto não é um texto tão grande, né? Ele ainda é um texto pequeno, razoavelmente pequeno. Mas também muita gente veio reclamar para mim, falar que estava muito longo, então eu vou fazer vídeos menores. Como é que vai ser esses vídeos menores? É igual esse que eu estou fazendo agora. Eu vou pegar o texto está aqui comigo, ó, aqui do lado. Eu não vou ler ele. Eu vou tentar explicar com as minhas palavras, né? E cada subcapítulo vai ser um vídeo, então eu não vou gravar tudo num vídeo só. Porque aí então vai ter esse texto parte um, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e acho que até parte 5. Vamos ver. Entendeu? Porque aí vocês ficam vídeos menores, fica mais resumido também, não tem necessidade de ler todo o texto. E aí vocês escolhem qual dos dois vocês querem assistir. Vai ter tanto o vídeo completo quanto os vídeos mais resumidos. E nos dois, eu não sei, já coloquei no vídeo grandão, vou pôr nesse aqui também. Eu vou deixar um link, que é o link do meu Drive, né? E nesse Drive eu já criei uma pasta e todos os textos que eu for ler, eu vou tentar deixar lá em PDF para vocês acessarem e baixar. Tanto, nesse caso eu deixei tanto o livro todo, o manual não, a introdução à linguística, quanto esse capítulo inteiro também. E aí vocês escolhem o que vocês querem ler, tá? Então vamos lá. O que fala esse texto? Nesse primeiro vídeo, a gente vai começar com a introdução, né? E o subcapítulo que é uma breve história do estudo da linguagem. Na introdução, ele vai falar o quê? Esse capítulo, o Linguagens, Língua e Linguística, ele é um material pertencente ao livro Introdução à Linguística. E este primeiro capítulo foi escrito pela Margarida Petter. Então, na introdução, ele vai falar o quê? Ele vai falar que a linguagem é muito importante para o ser humano, uma vez que a sociedade ela precisa da linguagem para existir e a linguagem também precisa da sociedade para existir. Um precisa do outro, certo? E aí, devido à importância que a linguagem tem na nossa sociedade, viu que se fez necessário um estudo para estudar a linguagem e os seus componentes, né? E é daí que veio a linguística do modo geral, que foi se aprimorando, né? Porque na verdade já existia antigamente, que é o que ele vai contar na próxima parte, né? Ele fala que a linguagem é o veículo de comunicação usado né, em nossa sociedade pelos seres humanos e ela tem a capacidade de criar, dar nomes a coisas existentes e não existentes, a sensações. Então, por isso que tem toda essa importância dentro da sociedade da linguagem. Aqui ele vai falar um pouquinho, uma breve história do estudo da linguagem. Ele vai falar então dos primeiros estudos, né? Ele começa aqui falando que os primeiros estudos remontam ao século IV a.C. pelo um povo aqui, ó, os hindus, né? Que eles queriam transcrever os seus textos sagrados para que na hora de falar eles não mudassem nada. Então eles começaram com isso antes de Cristo. Depois os gregos vieram tentar responder a pergunta se existia algum significado entre o signo e o significado, né? Que seria o quê? Aquilo que eu dou nome a um objeto, essa palavra tem algum significado real com o seu objeto. Por exemplo, cadeira. Será que a palavra cadeira, ela realmente tem alguma coisa que faz a cadeira se chamar cadeira, entendeu? Isso aí a linguística estuda também lá pra frente. Não é uma coisa muito legal, eu não gosto. Então nem vou entrar em detalhes. Aí também ele conta que os latinos tentaram transformar a gramática em arte e ciência. Isso, tentaram definir a gramática como arte e ciência. E os latinos, depois na Idade Média, que eles consideravam a gramática una e universal. Ou seja, as regras da gramática são independentes para todas as línguas. Então, eles achavam que era uma coisa só. Eles achavam que não tinha
Independente da língua que fosse, as regras da gramática podiam ser aplicadas para qualquer um. Aí continuando, né? Eu dei um pause aqui porque eu fui dar uma revisada no texto, porque eu não lembro de tudo. Então, às vezes eu vou ter que pausar, ler um pouquinho, para não ficar lendo aqui toda hora na frente de vocês, né? Então é melhor eu pausar, ler um pouquinho, ver o que eu vou falar e volto. Então, aí continuando. No século XVI surgiu o primeiro dicionário poliglota, porque a partir daí já estava começando a surgir outros idiomas, o latim já estava dando origem ao italiano, ao português, né? Acho que até um pouco antes, eu não sei. Mas com o surgimento dos novos idiomas, no século XIX eles começam a comparar esses idiomas, fazer então comparação entre português, italiano, inglês não, o inglês já tinha, século XIX, né? Eu acho que já tinha. Eles começam a comparar os idiomas e eles vão percebendo que ao longo do tempo também, além de surgir novos idiomas, a língua também vai mudando de uma forma real, né? Eles vão percebendo que vai tendo mudanças na língua, as coisas vão mudando e eles também passam a estudar os estudos literários. Então eles pegam as obras literárias e vão ver que a língua literária também é um objeto de análise ao longo do tempo. E eles percebem que muita coisa, né? Cadê? Eles percebem que muitas mudanças que surgiram na gramática e na língua escrita surgiu através da fala. Então as pessoas meio que falavam errado e aí vai passando o tempo, e esse modo de falar errado vai sendo aceito pouco a pouco até que ele acaba sendo aceito completamente e pronto, né? Se torna o correto, vamos assim dizer. Aí aqui ele conta também que no início do século XX, quem começou então, quem realmente, da onde que surgiu a linguística, foi com os estudos do Ferdinand Saussure, que ele começou o estudo da linguística e ele foi a partir daí que a linguística começou a ser reconhecida como um estudo científico mesmo. E aí 2 alunos dele criaram o curso de linguística geral, que é acho que é a primeira obra a tratar da linguística, certo? Aí é que ele fala que o método científico, né, estabelece uma hipótese e que os fatos têm que ser observados por um observador e analisados a partir de uma teoria bem elaborada, né, como acho que todas as ciências também deveriam fazer. Eu acho que fazem, né? Então, e é isso. E aí ele vai falar que o estudo da linguística é a linguagem, a língua falada, vai falar dos estudos de Saussure. E aí ele fala que antes de dar continuidade para falar um pouco mais da linguística, ele precisa falar o que é a linguagem, descrever o que é a linguagem para a gente poder entender um pouco melhor. E aí esse é o fim da primeira parte. Agora eu vou gravar a parte 2, que é o subtítulo O que é linguagem, tá bom? E vamos lá.